E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogada. Hoje eu tô aqui com a minha namorada e a gente vai fazer um vídeo resolvendo táticas. Eu vou ajudar ela a resolver táticas numa ferramenta nova que saiu no Chess que se chama Puzzle Street. É parecido com o Puzzle Survival, a sobrevivência no chess.com que talvez você já conheça. Ele começa com táticas bastante fáceis e aí conforme você vai acertando as táticas vão ficando mais difíceis. A diferença é que nesse aqui a margem de erro é muito menor. Se a gente errar um movimento, já foi a run todinha, então a gente vai ter que ser muito preciso. Mas também tem uma ferramenta que eles te dão que é bem legal, que se você não souber o lance em uma posição, se você estiver num lugar que é muito difícil encontrar o lance certo, você pode uma vez só, por run, pedir pra ele te mostrar qual é o lance. Ele vai mostrar qual é o próximo lance certo, ele vai te dar essa dica, e aí você pode continuar e tentar conseguir chegar no número máximo de puzzles resolvidos mais alto. Ela é uma iniciante, eu não sou particularmente bom em xadrez também, então vamos tentar. Então vamos lá, a gente já tem a primeira tática no tabuleiro aqui. O que você acha? A primeira coisa que a gente percebe é que a gente está em xeque nessa posição. A torre do branco está dando xeque. Então isso limita muito as opções que a gente tem a fazer. Tudo que a gente vai fazer tem que resolver esse xeque de alguma forma. E a outra coisa é que esse xeque também está atacando a nossa dama. Se a gente jogar, por exemplo, o rei G8, rei G7 aqui, ele vai poder tomar a dama. Então isso não vai ser bom. O que quer dizer que essa torre precisa ser capturada, certo? Dá pra capturar ela de duas maneiras, com o peão ou com a dama. É isso que a gente tem que descobrir. Não resolve. Isso, exatamente. O peão tá cravado. Então se a gente tentasse tomar aqui, ia ser um cheque descoberto, né? Então desses dois, se um é ilegal, tem que ser o outro. Então o lance tem que ser tomar com a dama aí. E agora, quando a gente recapturar, a gente simplesmente vai ter uma torre a mais no final. Ok, acertamos a primeira. Dá pra ganhar o cavalo? Se a gente tomar esse cavalo aí vai ser cheque. Mesmo assim a gente vai ter uma qualidade a menos, né? Porque o branco tem tanto material assim. Só que o que a gente tem que perceber é que depois de tomar o cavalo, o rei dele vai estar numa posição... Pode fazer esse lance. O rei dele vai estar numa posição de não conseguir manter mais contato com aquela torre. E aí essa torre também vai ficar no ar. E aí quando a gente ganhar essa torre aí sim, a gente vai ter uma peça inteira a mais. Então essa é uma posição... Isso, já ia falar, essa é uma posição bastante temática porque tem um rei e um bispo na mesma diagonal. E a gente consegue explorar isso bastante fácil com esse raio-x aí. Vai ser um cheque, quando ele sair do caminho vai poder tomar a peça que está atrás. Então a nossa dama está atacada agora, né? Bem prioritária essa situação. Sim. A dama aqui? Pra cá? Se a gente der esse cheque, digamos que ele jogue rei H2. O que a gente vai poder... Qual o follow-up? Mas pegar aqui, Isso, a torre. Exatamente, a torre está em defesa. Então esse é um ataque duplo. Essa tática já conta com o tema de peça sobrecarregada. Você consegue ver qual peça está sobrecarregada e qual peça está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo? É a dama? Não, não é a dama, porque quando a gente pensa numa peça sobrecarregada, em geral é uma peça que está defendendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ela está segurando muitos pontos e aí quando você captura uma dessas coisas, ela tem que tomar a atenção para recapturar essa peça e aí ela vai deixar a outra em defesa. Então nessa posição, qual peça está defendendo muitas coisas? O rei. O rei, exatamente. Ele está ocupado em defender a dama aqui e ele também está ocupado em defender essa torre. Só que ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se a gente forçar ele a executar uma dessas tarefas, ou seja, recapturar uma das coisas, a gente vai poder tomar a outra, certo? Então é melhor a torre. Melhor tomar a torre do que a dama? Não, tomar a aqui, torre primeiro isso. para deixar... Exatamente, porque se a gente tomasse a dama primeiro e ele tomasse a dama, aí ele tem uma torre a mais. Então ia ficar material igual no final, entendeu? Mas nesse caso, fazendo na ordem certa, a gente fica com uma dama contra uma torre. Esse é outro tema que é extremamente comum. E o que vai ajudar a gente a resolver essa tática vai ser seguir aquela dica que eu já dei há uns vídeos atrás, de procurar por cheques, ataques e capturas. Desses todos, cheques são os mais prioritários, porque são os lances que são mais forçados. Então, quais cheques a gente tem nessa posição? Já sei. Colocar a dama aqui. Aham. Que aí ganha o bispo. Exatamente. Ele não vai poder defender o bispo, porque ele vai estar em xeque e a gente ganha uma peça. Mais uma vez, o que vai ajudar a gente a resolver essa aí é olhar para aquela questão dos cheques, procurar cheques primeiro, mesmo que eles pareçam absurdos de primeira. Quais cheques a gente tem nessa posição? Com o cavalo. Com o cavalo. O cavalo para F6 é um cheque. Quais respostas ele poderia ter, né? Como a torre está cobrindo a coluna H, ele tem que tomar esse cavalo. Então, isso é um sacrifício assim para nada? A gente só deu um cavalo para ele de graça? Ou tem alguma ideia por trás de ter feito esse sacrifício? É por isso que eu falei que esse é legal, porque o que a gente tem que perceber é que não é o sacrifício do cavalo que é importante, é o fato do cavalo ter movido ajuda outra peça, ajuda a coordenação com outra peça, entendeu? O importante não é o cavalo na história, entendeu? É o que o cavalo sai do caminho para. Mas ainda não consegui ver, não. Então, o cavalo sair desse quadrado aí, quando a gente sacrificar ele, vai liberar o quê? A coluna, deixa eu ver, a G vai ficar aberta.
É, só que a dama dele, isso é verdade, só que a dama dele já tá ocupando a coluna G, de modo que isso vai ser mais difícil de explorar. E isso é bem educativo nesse sentido, porque no início a gente tende a pensar bastante sobre linhas e colunas e não muito sobre diagonais. Além dessa coluna G abrir, também vai abrir uma diagonal. Vai abrir essa diagonal aqui, que a dama está ocupando. Quando a gente jogar cavalo F6, bispo toma F6, vai abrir a visão da dama ao longo dessa diagonal. Você percebe que se a gente conseguir colocar uma dama em H7, com o suporte dessa torre vai ser mate. Ah, mesmo. Então não tem o que ele fazer. Depois de cavalo para F6, ele tem que tomar e aí tem que levar mate em seguida. Essa é bem parecida com uma que a gente resolveu um pouquinho. De novo, a mesma técnica vai ajudar. Cheques, capturas e ataques. Quais cheques a gente tem? Com a dama aqui. Isso, dama para D5 é um cheque. E aí ganha a torre. Exatamente, a torre está em defesa, vai ser um ataque duplo. Ó, esse é muito legal. Então, eu vou te dizer que tipo de tática é, porque eu não acho que seja muito intuitivo que você veja o lance. Eu vou tentar te guiar e aí você vai encontrar. Viu? O tema dessa tática aí se chama distração. É quando tem uma peça que está executando um papel importante e você consegue distrair essa peça desse papel para que depois você consiga tirar vantagem dela não cobrir mais esse papel importante que ela cobria. Fez sentido? Mais ou menos. É tipo assim, imagina que tem uma peça que está defendendo uma coisa que é muito importante na posição. Se você consegue de alguma maneira distrair essa peça, forçar ela a sair de onde ela está, você vai conseguir em seguida capturar essa coisa muito importante. Em termos um pouco mais práticos, qual é a peça que está sob tensão aí, que é bastante valiosa nessa posição? A dama? A dama. A gente está olhando para a dama dele e ele está olhando para a dama da gente. Isso. Tem essa situação de tensão entre as damas aqui. E aí você se pergunta, quem defende a dama? A torre. A torre que está em C1 defende a dama. Se a gente conseguisse distrair essa torre da defesa, a gente ia poder ganhar a dama. Dando cheque com a torre. Com a nossa Exatamente. torre. Depois desse cheque, ele tem que tomar. Do contrário, ia ser checkmate, porque o rei não tem pra onde ir. E aí, a dama fica em defesa. Então, esse é bem mais simples, né? Porque a gente tá em cheque, mais uma vez é uma situação mais prioritária. E a gente tem esse ataque que a nossa torre em 1 já tá mirando a dama dele. Se a gente conseguir se livrar desse cheque de modo que essa torre permaneça no ataque, vai ser complicado para ele manter o equilíbrio material aí. Então, digamos, se a gente movesse o rei, aí permite ele fazer o que ele quer, porque ele vai poder tomar aqui com o cavalo e livrar a dama dele dessa ameaça. Só que a gente não precisa mover o rei, precisa? Não, dá pra capturar com o bispo. Dá pra capturar com o bispo. Ele vai ser incapaz de recapturar porque a dama dele tá no ar. Então ele preferiu dar esse cheque para se livrar, sair a dama do ataque, mas isso não resolve os problemas. A gente tem uma maneira de resolver o fato de a gente estar em cheque e o fato do bispo em F3 estar no ar ao mesmo tempo. Colocando o rei aqui. Exatamente. Quando a gente jogar rei G2, a gente sai do cheque e defende o bispo. E aí agora a gente recaptura e estamos com uma peça a mais. Pô, essa é bem temática. A gente tá ameaçando um mate de última linha nessa posição, certo? Porque o rei dele tá fraco. Só que ele foi inteligente. Ele jogou rei G8 para que tanto o rei quanto a torre defendam esse quadrado aqui, certo? E aí não dá pra gente dar esse cheque. E a gente tem que ser mais esperto que ele. A gente tem que fazer um lance que força ele a abandonar essa defesa e aí a gente vai dar um mate de última linha. Colocando a dama aqui. Esse é um cheque. Só que aí a dama vai sair do quadrado onde a gente tinha... Porque é o seguinte, a nossa ideia do mate de última linha tá dependendo da nossa torre e dama estarem na mesma coluna. A gente tem essa bateria formada aqui, entendeu? Se você der esse cheque, ele vai pro canto, ok. Só que aí só a torre vai estar atacando esse quadrado e só a torre dele vai estar defendendo, entendeu? Então é uma ideia parecida, só que a gente quer manter a torre e a dama na mesma coluna pra gente continuar tendo esse recurso da bateria na coluna F. Então só seria colocar aqui. Exato, quando a gente jogar a dama F7 cheque, ele tem que ir pro canto. E agora a gente tem duas peças atacando F8 e ele só tem uma na defesa. Então a gente sacrifica a dama para poder dar o mate de última linha. Então, uma tática de final agora. Ele tá ameaçando promover, né? Ele tá ameaçando jogar D1 e fazer uma dama. O que ia ser só um pouco ruim. Então a gente tem que resolver isso de alguma forma. A nossa torre é incapaz de vir ao socorro do quadrado de D1 para impedir que ele promova. Então a gente recorre àquele mesmo exercício. Cheques. Exatamente. Então quais cheques Aqui. a gente tem? Isso. Com a torre pra cá. Isso Tomando é basicamente forçado, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai fazer o quê? Pra prevenir a promoção. Esse é o único lance que pelo menos atrasa um pouco, porque ele tem que lidar com o cheque. Então a gente vai jogar isso. Beleza, saiu com o rei do caminho. Agora a gente renova aquele problema. Como que a gente vai resolver o fato dele estar ameaçando promover? Se a gente der um cheque em H5, ele vai repetir, ele vai voltar pra cima. E em táticas você nunca repete a mesma posição, então não tem como essa ser a solução. O que me leva a acreditar que a única coisa que dá pra fazer é tomar a torre dele.
para que o nosso rei possa vir ao socorro e defender contra o avanço do peão. Aqui. Isso. E naquele final, se você reparar, a gente tinha 3 peões e ele só tinha 1. Então a gente ia capturar o dele e ganhar. E essa é o quê? Bom, essa é um pouquinho mais complicada, como a gente tá falando, tá começando a ficar difícil. A ideia é a seguinte, ele jogou torre para H8 para prevenir, a gente estava ameaçando dama para H6 cheque. Ele jogou torre H8 para prevenir isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o único recurso que a gente tem nessa posição é o de trocar em G8, né, em H8, ele tomar de volta. A gente toma com a torre aqui, ele toma de volta e a gente joga dama H6. Cheque. Esse é o único recurso que a gente tem. Depois de rei G8, que é o único lance legal nessa posição, a gente pode jogar F toma G6 e estamos ameaçando dama H7 para dama G7, dama H7 para dama F7 mate. E aí, para prevenir, ele vai ter que tomar. Só que se ele tomar, a gente vai tomar de volta com o bispo. E aí vai ameaçar a mesma coisa e dessa vez não vai dar pra prevenir. Gigante. Essa é complicada. Mas basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ver é que tem que tomar aqui. Isso aí é bastante óbvio. E agora, o único recurso que a gente tem pra continuar tentando criar ameaças, criar alguma coisa, né? Porque a solução pra uma tática sempre vai ser ou mate ou ganho grande de material. Então, a única coisa que dá pra fazer aqui é dar esse cheque agora. E aí, agora vem um lance que é um pouquinho menos fácil de visualizar lá do início. Porque aqui a gente tem que tomar esse peão pra ameaçar a dama... Você consegue ver, se a gente tomar aqui e ele não fizer nada, aí dama H7 cheque, rei F8, dama F7 é mate. Mas ele também pode capturar de volta, não Ele pode? também pode capturar de volta. Se ele fizer isso, aí a gente vai tomar de volta com o bispo. E renova a ameaça da mesma coisa, dama H7, rei F8, dama F7 mate. É por isso que não tem como resolver, então aquela ali já era a solução. Bom, esse é o mais fácil. Eles às vezes fazem isso, vem um que é ultra difícil, você tem que ver uma linha bem longa e depois um em seguida que Esse é tipo, só o cavalo enforcando, né? só pum. Não! Oh, por que você não falou? Esse não era... Essa não era a forca certa, porque cavalo, o que você jogou cavalo C7, ele toma de dama. Ah, é verdade. Você falou, é uma forca de cavalo, eu falei, então ela viu, é o único lance que me enforca é esse, ó, porque é cheque e vai atacar a dama também, então ele ia perder a dama. eu nesse aí. nem- Mas ok, a gente resolveu bastante. A tática, o rating dessa tática era 1400, então conforme eu tava falando lá do início, ele vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil. Então é isso, quem sabe a gente faz outra dessas aí, tenta ir ainda mais longe, ou talvez faz outro vídeo jogando uma partida, quem sabe, né? Depende das sugestões do que vocês derem nos comentários aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa assistindo assim a gente resolver táticas. Eu vou deixar o link na descrição do Puzzle Streak se vocês quiserem tentar, eu já expliquei o formato lá no início, é bem divertido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quer fazer? É assim, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.